Bora lá. Boa noite, pessoal. Live de hoje entrevistando Roberto Magalhães, o Roleta, tetracampeão mundial, tetracampeão pan-americano. Vamos lá. Esperar o mestrão chegar aí. Agora. O mestrão tá falando lá no Rio de Janeiro, o tempo tá meio ruim, mas vai dar tudo certo. Os Os Magrão, Alexandre, guardando aqui. Os, vamos tentar entrar agora, mestrão. Alô, Os, agora deu certo, hein? Mestre trocar de Roleta na área. tive que trocar de aparelho. O outro aparelho não estava. Eu acho que era um Capen... aparelho. Boa, mestre. Ótimo. Agora tá me ouvindo bem? Mas só que a tela desse aí não é muito bom. Tive que trocar o aparelho. É, Esse a tela não tá- Essa tela deu uma rachada aí, mas eu tenho que botar esse aqui. tá ótimo, não tem problema. Às vezes entra em conflito mesmo. Eu já tive problema fazendo live, o cara, pessoa com iPhone, dá mesmo uma complicada. Tudo bem, mestre? Boa noite, primeiramente. Valeu. Pessoal, vamos iniciar a nossa live hoje com o mestre Roleta, Roberto Magalhães, tetracampeão mundial, tetracampeão pan-americano, dentre outros, e várias histórias para a gente contar um pouco. Mestrão, boa noite. Queria apresentar primeiro o senhor. O senhor é faixa preta, quinto grau. Pega o sexto grau este ano. Na 2020 seria porque devido a essa pandemia, né? Não teve cerimônia, mas onde o senhor se consagra sexto grau, né? E qual que foi mestrão, o início da sua história? Lá, com 12 anos, o senhor iniciou no Karatê, certo? Eu comecei fazendo karatê e meus irmãos faziam jiu-jitsu. E um dia eu sair mais cedo para ir para aula e eu vi o Joey Moreira, né, com quem eu comecei a treinar, ensinando a raspagem. Eu falei, cara, gostei disso aí. Achei, achei interessante a raspagem ali, raspagem simples, raspagem de tesoura. E aí eu chamei mais uns amigos, comecei a treinar e desde o primeiro dia eu gostei. Eu falei, eu acho que talvez pelo fato de o karatê ser um esporte com muita formalidade, eu vi no jiu-jitsu ali uma questão tão informal de você treinar, conversar com o cara do lado e interagir, que eu gostei daquilo ali. Eu falei, porra, é isso aqui que eu vou fazer. Entendi. Mas isso o senhor já com quantos anos, mestre? 17. 17 anos, né? Teve Isso. 5 anos no Karatê e iniciou com 17 anos junto ao mestre Joey Moreira, que hoje é faixa Isso. vermelha e branca, oitavo Isso. grau, certo? Está nos Estados Unidos já há mais de 20 anos, tem uma federação lá, faz vários campeonatos. Foi ele que fez o Campeonato Atlântico Sul aqui, um dos maiores campeonatos que tinha na época. É, E hoje eu é dou bom aula falar. aqui, eu dou aula aqui no Atlântico Sul, onde eu comecei a treinar. Mas isso, o Atlântico Sul, foi quando o senhor saiu com o Joey Moreira, você começou a treinar na onde? Aqui no Atlântico Sul. No Atlântico Sul, no Rio de Janeiro mesmo. Isso. Nossa, Isso. que legal. Então, você treinou no Atlântico Sul com o mestre Joey Moreira até a sua faixa roxa, certo, mestre? Até a faixa roxa. Foi aonde você deu mas na academia, com os amigos de treino, você falou assim, opa, preciso procurar novos ares. Como que foi essa transição? Não, na Pra... verdade, o Joe Moreira foi embora para os Estados Unidos, Hum, foi começar a dar aula lá, e aí eu procurei uma outra academia para começar a treinar, e aí eu fui para Barra Grace.
Aí fiquei lá até faixa preta, até pegar minha faixa preta. Entendi. Então o senhor está desde os 17 anos no Rio de Janeiro, porque o senhor nasceu em Aracaju, certo? Em Sergipe? Mas eu vim para cá criança. Ah, Na verdade, meu pai foi lá, meu pai foi trabalhar e eu nasci lá, eu e meu irmão mais velho. entendi. Ah, excelente. Agora, feita essa transição quando o mestre Joey Moreira foi para os Estados Unidos, aí você começou a treinar com o mestre Carlinhos Gracie, é isso? Isso. É. Mestre, teve alguma competição entre a faixa roxa, roxa e marrom, antes da gente começar a falar da preta? Você gostava de competir? Você falou assim, qual foi a sua competição que mais te entreteu nessas duas faixas? Eu sempre lutei, né? Eu sempre gostei de competição. Então, eu lembro que na faixa branca eu lutei 7 campeonatos. Nossa. Eu ganhei 6, fiquei em vice 1, e aí depois desse vice eu ganhei azul. E vinha lutando, mas a faixa, a faixa, a faixa preta foi talvez a faixa que eu consegui lutar melhor, a faixa que eu fui mais vitorioso lutando. As outras vinham normal, lutando, ganhando, perdendo, mas a faixa preta, eu acho que eu me consolidei bem, foi mais na faixa preta mesmo. Eu tive falando na penúltima live com o Pé de Pano. E ele falava que dentro da academia, vocês lá, era pedreira, todo mundo olhava para o lado, é pedreira. Assim no treino, mestre, na faixa preta, vamos começar a falar. Você pegou a sua faixa preta, foi promovido à faixa preta no ano de 1996, correto? Isso. E aí você... Pode falar. Na verdade, Márcio, tipo assim, eu gosto de contar um pouco do momento, a gente entender um pouco a história, um pouco do momento que a gente vivia na época, entendeu? Então, o jiu-jitsu era um esporte em que o maior campeonato era um campeonato chamado Atlântico Sul, que é um condomínio na Barra da Tijuca. E, claro, tinha o campeonato estadual, tinha a Federação do Estado do Rio de Janeiro, que fazia um campeonato, mas eles eram campeonatos com... O jiu-jitsu era muito pequeno na época, tinha que crescer mais. E eu sempre achei que outros esportes tinham muito título e ficava faltando para nós de jiu-jitsu um título de peso, né? Então você tinha pessoas que faziam determinado esporte, judô, vôlei, então tinha campeonato estadual, campeonato brasileiro, campeonato mundial, e naquela época não tinha muito. E eu era faixa marrom e ia ter o primeiro campeonato mundial. E eu queria muito ganhar o título de campeão mundial. Na verdade, eu nunca pensei muito no mundial, eu sempre focava no brasileiro, em que a gente tivesse um campeonato brasileiro, porque a gente era muito conhecido como o fulano que ganhou do Beltrano. E aí era uma coisa, tipo assim, que do meio da luta é sempre bem colocado isso, mas fica faltando um título para você manter isso na história, para você arrumar patrocínio, esse tipo de coisa. Então, esse era o primeiro grande título do jiu-jitsu. O mundial veio antes do brasileiro, né? Então era uma coisa que todo mundo queria, pessoas que tinham parado de lutar, voltando a lutar, todo mundo querendo fazer parte desse primeiro campeonato mundial. E uma semana antes do campeonato, o Carlinhos falou, olha, tu vai lutar de preta. E o campeonato era muito em cima do Valide, que era Da um cara que Carson. ganhava tudo na época, ele era um cara muito conhecido na época, assim, ainda é conhecido, mas assim, o Mundial foi muito em cima dele, né? E Era o atleta Sebatisto na época, né? exatamente, era o atleta a ser batido na época. O Mundial tinha muita propaganda dele, ele dizendo que se perdesse ia fazer araquiri. Tinha uma imprensa muito forte, muito patrocínio envolvido, ele tinha muito patrocínio na época, e o Carlinhos falou, você vai lutar para lutar com ele. E aí eu botei a faixa preta naquele dia. Foi o primeiro dia, eu botei a faixa preta no primeiro... Primeira vez que eu botei a faixa preta foi no Mundial, foi no dia do Mundial. E o Mundial naquela época era em julho também, mestre?
aquele Mundial, o primeiro Mundial foi diferente dos outros. Eu acho que o primeiro Mundial foi no início do ano. E o Pan-Americano era no meio. Depois trocou e aí ficou assim. Aí era para pegar as férias, porque o Mundial era aqui e o Pan-Americano nos Estados Unidos. Então, para pegar as férias do pessoal de lá, eles trocaram, passaram o Mundial para julho e jogaram o Pan-Americano para janeiro, para pegar as férias do pessoal do Brasil para lutar lá. Mas esse Entendi. primeiro Mundial foi o contrário, foi no início do ano. No início do ano, né? E aí, pegou a faixa preta para iniciar o Mundial. O senhor lutando de meio pesado, que era a categoria do Walid mesmo, né? Era a categoria dele. Eu era meio pesado. Meio pesado. Desculpa, eu era médio. Médio? Mas nesse campeonato lutou de meio pesado. Meio pesado. Eu era médio marrom, aí fui lutar de meio pesado preta. Isso é uma estratégia do Carlinhos ou já você mesmo escolhia? Ou era a equipe que determinava? Não, foi o Carlinhos. Ele que definiu. Para falar a verdade, eu preferia, fosse por mim, eu tinha lutar na marrom porque eu queria o título. Era mais fácil. Né? Entendi, né? Maravilha. Mas nesse dia, a categoria de meio pesado foi no primeiro ano de faixa preta onde você se consagrou campeão. Qual foi a luta? Em determinada fase você lutou com o Walid nessa? Porque nessa luta que foi projetado o seu nome para o jiu-jitsu, né? Através de uma raspagem que você ficou muito conhecida, que era uma raspagem de guarda invertida. E até eles, na época, falavam twister, né? Raspagem de helicóptero, né? Helicóptero, na verdade, aí tem, tipo assim, não foi só a luta com o Walid, né? Por isso que eu digo, era faixa marrom, né? E ia lutar ali, eu lutei a primeira luta, por exemplo, com o Inácio, que era também um cara muito conhecido no meio também. Faixa preta, isso para quem está botando a preta na primeira vez na cintura, você tem um peso grande. você colocar a preta para lutar ainda. Você tinha ali no peso o Inácio, o Walid e o Bebel, os três do Castro. Bebel Duarte. Pessoas que tinham mais nome, estavam na minha frente. Então isso tem um desafio em cima de todas as lutas. Claro, a do Walid foi a que ficou mais conhecida, né? E ninguém conhecia muito o meu jeito de lutar, né? Foram, na verdade, um pouco de adaptações que eu fui desenvolvendo em cima de alguns incômodos que eu fui criando, a guarda invertida, de você ficar emborcado, fazendo a parte invertida. Aquela raspagem, o helicóptero, foi uma raspagem também que foi uma criação minha, assim como outras que eu vim aplicando em outras lutas. Então, eu acabava fazendo um estilo de luta, tentando fazer um pouco de criação em cima de um incômodo que existia, que eu era incomodado por algumas questões no jiu-jitsu, né? Na verdade, eu quando comecei a lutar, eu falei, cara, eu vou jogar por baixo, porque eu não vou conseguir botar esse cara pesado, todos os grandes pesados para baixo. Ia ser uma loteria de eu colocar ou não colocar. Eu falei, bem, se eu jogar por baixo, vai depender de mim. E o jogo por baixo é um jogo que ele demanda. Hoje tem muita gente já jogando por baixo, mas naquela época todo mundo jogava por cima, todo mundo queria jogar por cima e os maiores recursos eram por cima. Então, mas eu me incomodava, eu falei, cara, eu vou jogar por baixo para que eu tenha domínio, puxo para a guarda. E aí a minha ideia era o seguinte, eu falei, bem, eu vou jogar para a guarda e eu tinha duas premissas. Ninguém vai passar minha guarda e eu tenho que raspar essa pessoa em algum momento da luta. Então eu desenvolvi meu jogo em cima dessas duas premissas. E não que ninguém vá passar, mas isso era o que eu tinha que acreditar, são as premissas que eu trabalhava com ela. Seu objetivo. Exatamente. E aí eu fui desenvolvendo, eu falei, cara, mas para eu raspar, eu preciso criar raspagem. Eu não me senti incomodado com
apesar de bastante recurso, eu ainda não achava que faltava bastante coisa, bastante tipo de raspagem de recurso por baixo. E aí eu comecei a desenvolver algumas raspagens. Hoje não, hoje eu acho que, tipo assim, tem muita coisa desenvolvida, as pessoas aprenderam a criar muito no jiu-jitsu. Antigamente você tinha que ser ensinado por alguém, alguém tinha que ensinar. E eu sempre achei que poderia criar alguma coisa, e fui arriscando isso. Então, na verdade, é um caminho que foi sendo construído, sem saber aonde ia chegar. Mas, assim, esse era o meu objetivo na época. E de que eu jogasse por baixo e raspasse para que eu fosse campeão. Então, essa era a minha aposta. E o jogo por baixo requer um pouco mais de sacrifício, porque você tem que defender a guarda, criar raspagem, tem caras duros por cima, com muita base, até você começar a fazer. Mas o meu jogo acabou sendo um jogo surpresa, porque as pessoas acabaram não conhecendo algumas das raspagens que eu fazia. E o helicóptero, o jogo de guarda invertido, foi uma delas. Né? Eu lembro que tem um colega nosso lá da academia, quando quiser interromper, tu interrompe, eu vou falar. Pode ir falando, mestre, a live é sua. Aí tem um camarada nosso, Duda, que ele falava assim, treinar com roleta não dá não, pô, ele é muito esquisito. Você treina com ele, se ele morrer não serve para nada. Então ele ficava zoando isso aí, dizendo que não servia para nada. Às vezes eu vinha com a mão toda anotada de coisa, eu vinha, anotava na mão, anotava no papel, ia para o canto na academia para fazer, para ver se funcionava ou não funcionava. Aí às vezes o pessoal, isso aí quem te ensinou? Eu falei, não, ninguém, estou criando. Aí nego, então não serve para nada. Então, tipo assim, na verdade foi uma aposta muito minha. Né? Eu gosto de falar isso porque Sim. quando eu vejo, por exemplo, quando a gente vê história do mundo, ou então às vezes, por exemplo, vê documentário do Ayrton Senna, ou de outros esportes, de outras coisas, é sempre legal você ver não só o sucesso da pessoa, mas como que era na época que aquilo aconteceu, entendeu? Então, por exemplo, eu fiz psicologia e tipo assim, a gente estuda a história da psicologia também, sempre entendendo como que era o pensamento da época, quais eram as limitações, como que a sociedade existia na época. Então, isso faz uma diferença para entender o contexto como todo. Por isso eu acabo contando um pouco dessa questão. E aí eu vinha com a mão toda... Só te interrompendo, fora a psicologia, o senhor também é formado em engenharia, não é? Sou engenheiro. E você já estudava naquela época, quando treinava jiu-jitsu, como conseguia conciliar? Porque naquela época o treino já era um treino de alto desempenho. Como conseguia conciliar? Trabalhar, porque na época não dava dinheiro. Como que conseguia trabalhar, estudar e treinar em alto nível? Então, ali, tipo assim, eu fazia jiu-jitsu e eu fazia engenharia e estudava em paralelo. Né? O que eu sacrifiquei um pouco foi estágio. Falei, não dá para fazer 3 coisas. Sim. 2 dá se eu tiver muita disciplina. E eu tinha que ter muita disciplina. Hoje, também tem a questão da época. A engenharia, naquela época, você tinha tempo integral. Hoje você já acha engenharia de manhã, de noite. Naquela época era tempo integral. Então, eu tinha que ter uma dedicação ali e correr para treinar. Eu lembro uma época que eu não conseguia chegar na Barra para treinar. E eu treinava em outra academia na Tijuca, lá na Kyoto. Pedi para o Zé Carlos, posso ter esse quinta treinar lá? Porque eu não consigo. Então eu pegava o metrô, saí da faculdade, pegava o metrô, ia para Tijuca, treinava, depois vinha, pegava o ônibus e vinha para a Barra. Porque eu não conseguia, durante um semestre, porque eu não conseguia chegar. Então você ia correndo, arrumando um jeito de treinar. Quando eu fui campeão mundial, eu já estava formado. Eu tinha formado um ano antes e tinha entrado na Brahma. Eu trabalhava como engenheiro de utilidade. E era muito esforço também. Então, o meu cronograma de treinamento, eu tinha cronograma mensal de treinamento dividido por semana. Que eu tinha tudo que tinha que fazer. Eu tinha que organizar também o estudo, porque se eu não organizasse o estudo, ia faltar tempo para treinar. Então, eu sempre achei que não dava para você treinar 5 vezes e descansar 2.
Eu falei, cara, sábado tem que ser dia normal para mim. Então, sábado para mim era dia normal. E domingo também treinava, ou malhava, ou corria, fazia sempre alguma coisa na parte da manhã. Se eu ficasse com o corpo cansado durante a semana, terça, quarta-feira, um dia, eu dava uma descansada, não tem problema. Mas eu não podia ficar descansando por antecipação, com medo de cansar. Eu falei, não, eu vou o máximo que der. Quando eu cansar, eu paro. E eu lembro, por exemplo, eu trabalhava na Brahma, eu pedia para trabalhar às vezes no final de semana, que era esse sistema de rodízio para folgar dia de semana, porque rende realmente mais. Você tem academia aberta de manhã e de noite, tem mais gente treinando. Eu saía de lá 2 horas da tarde, às vezes ligava, pessoal, não sobe a Pedra da Gávea não. Já saía, parava direto lá para subir a Pedra da Gávea, porque a gente fazia um treinamento de subir a pedra. Eu lembro de várias vezes, 11 horas da noite, o pessoal... 11 horas da noite, o pessoal me expulsar da piscina. Eu estava nadando, o pessoal 11 horas da noite me expulsando da piscina. Então, é um treino com disciplina. Para você conseguir fazer, tinha que ter muita disciplina. Yoga, a malhação, a corrida, tudo isso para conseguir conciliar os dois. E aí... Mestre, quando o aluno chega na academia do senhor e fala, eu sei porque tem um monte de aluno do senhor aí, tem o Anderson falando, tá treinando lá, mas acho que não dá tempo de treinar por causa da faculdade. O que fala, mestre? Não, eu brincava com eles, porque eu falava assim, ó, se o jiu-jitsu está atrapalhando os estudos, larga os estudos. Então, mandando uma pergunta assim. Mas eles sabem que isso é brincadeira, porque claro, com certeza. Foi esse o exemplo que eu dei para eles. Isso é uma forma de brincar e larga. Eu sempre falei para os caras, dá para vocês se dedicarem. Eu sempre falei assim, ó, 2 coisas dá para fazer bem feito. Eu acho que dá para trabalhar e treinar duro. Acho que dá para trabalhar e estudar. E dá para estudar e treinar. 3, eu já acho que já fica puxado você fazer num nível muito alto. 2, com muita disciplina e muita vontade, dá. Né? Agora, o segredo, Márcio, de tudo isso que eu acho, assim, olhando para trás, está na motivação. Né? Eu acho que a pessoa motivada, ela encontra espaço. Né? Às vezes a pessoa, não tem tempo. Eu falei, cara, não é questão de tempo, é falta de prioridade, é falta de motivação. Quando você tem uma grande motivação, e eu era um cara muito motivado para o jiu-jitsu, você vai achar espaço, vai achar uma forma de fazer. Então, essa é uma coisa que é um desafio meu na academia, procurar motivar as pessoas. Eu busco isso o tempo todo na academia com os alunos. Eu acho que se eu conseguir motivar eles, eles vão embora. O meu foco não é nem ensinar, meu foco é motivar. Eu falo geralmente para eles que se eu quiser deixar um aluno duro, eu não consigo. Mas se ele quiser ficar duro, ele fica independente da minha vontade. Ele corre atrás, vê fita, treina no final de semana, treina no chão, faz em outro lugar, na casa com um irmão. Ele arruma um jeito de ficar duro. Agora, se eu quiser, não tem jeito. Eu chamo isso de desafio porque, na verdade, a gente não consegue... Será que a gente consegue realmente motivar o outro? Para a gente motivar o outro, a gente tem que saber quais são as razões que motivam aquela pessoa. Então, eu tinha minhas motivações pessoais e eu corri atrás. Só que cada um tem a sua motivação. Eu procuro, de certa forma, entender um pouco a motivação de cada um, ou até a motivação daquele grupo em específico, né, para tentar fazer uma diferença. Mas a motivação era uma coisa muito intrínseca, muito pessoal. Eu tenho aluno que vai treinar porque ele quer ficar junto com do filho. Então, tipo assim, essa é a motivação dele. Então, mas eu procuro sempre entender um pouco o lado e ajudar o máximo nisso aí. Mas o meu foco, principalmente na parte de criança, é motivar para que eles fiquem, para que eles tenham um gosto naquilo. O resto, se ele conseguir estar motivado, aí eles vão embora. Vai ser uma mudança natural na vida dele. Exatamente. Mestre, falando de motivação, como que a gente, para entender um pouco da sua história, então, como que nasceu a vontade? Você campeão mundial, o que te levava? Porque já trabalhava, né, como o senhor falou, lá na Brahma em 96. Tinha um trabalho, uma obrigação. Como que te motivava a treinar? Quantos treinos o senhor conseguia fazer por dia para fazer assim, para ser campeão mundial? Então, naquela época, eu trabalhava na Brahma,
Então eu fui campeão mundial a primeira vez trabalhando. Depois, aí o Assed, que é um grande amigo meu, ele é professor da FRJ e ele é faixa preta, pessoal de campos, da aula, tudo, de judô, de jiu-jitsu. Ele me chamou para fazer o curso de segurança do trabalho. Eu falei, vou fazer o curso e larguei a engenharia. Eu falei, ó, eu vou abandonar a engenharia, vou só lutar, vai ficar só lutando. Já estou formado e tal. É uma aposta que eu queria fazer e eu escutei muito. As pessoas falaram assim, tá maluco, vai largar a engenharia por causa do jiu-jitsu? Eu falei, cara, eu vou fazer porque é o que eu quero. E 2000 foi minha última luta, eu já não tinha mais aquela motivação de lutar. E eu falei, cara, eu vou parar agora, eu vou fazer o contrário, vou voltar para a engenharia. E eu escutei a mesma coisa. Vai largar o jiu-jitsu pela engenharia? Eu escutei a mesma coisa, só que o contrário. Mas exigia muita disciplina, como eu falei. Tipo assim, a minha vontade era de ser campeão, de ganhar. Eu trabalhava concentração bastante, muita parte de concentração para a luta, de treinamento mental. Né? Os treinos, quantos treinos eu fazia? Não tem uma quantidade de treino. É claro que a quantidade de treino que tinha na época lá era muito grande, né? Muito treino duro. Você tinha uma galera muito boa treinando lá na academia. O treino de manhã era muito bom, o treino à tarde era muito bom. Na verdade, tinha mais treino do que eu conseguia dar conta no corpo. Você não consegue ficar a semana inteira dando treino duro de manhã e de noite. Porque senão você não dá um treino duro. Às vezes é melhor você descansar quando o corpo... Ia muito no sentimento do corpo. Quando o corpo não aguentava, eu falei, cara, vou no outro dia para dar mais treino duro. Porque às vezes eu ia lá e enrolava, mas não dava o treino duro. É claro que esses treinos iam depender do período, da fase do treinamento que você está. Né? Então, quando está em fase próximo da competição, é um tipo de treino. Antes é outro tipo de treino. A malhação, a musculação, eu fazia muito musculação e malhação. Hoje em dia é muito feito, mas naquela época, de novo, remetendo àquela época, não era todo mundo que fazia. Né? Eu sei que muita gente fazia a parte física, mas não era uma coisa que fazia. Tinha a parte da pedra da gávea, que dava uma pressão boa, um gás muito bom. Não é o gás específico de luta, mas ele dava uma preparação física. Né? Te dava uma capacidade de lutar, de recuperação cardíaca. Né? Tinha natação, tinha yoga. Então, eu tinha uma disciplina de treinamento. Quando eu estava cansado, às vezes fazia treino técnico de posição. E eu fazia também, quando eu estava muito cansado, treino mental. Você fazia o treino na sua mente. A posição, a luta, pensar nas posições. Então, isso é uma coisa que muito esporte tem. E nesse treino mental do senhor, é aí onde saía a elaboração de novas técnicas, que o senhor desenvolveu várias técnicas. Saía, Márcio, mas muitas dessas posições elas vieram de treino mental, de pensar, de desenvolver, mas uma parte em sonho também. Né? Então, tipo assim, eu começava a sonhar com posição. E eu começava a tentar lembrar de manhã cedo e às vezes eu não conseguia lembrar. Aí comecei a botar um papel, eu dormia com papel e caneta do lado. Legal. E anotava, às vezes eu anotava na mão, no braço, no papel, e às vezes eu não... Tinha vezes que eu não lembro, que eu não conseguia identificar os garranchos. Mas às vezes eu vinha fazer um esforço. E eu lembro uma vez que tinha uma que eu tinha sonhado, que eu falei, cara, essa é muito maneira. Cara, eu acordei e fui escovar o dente e lavei a mão. Não conseguia lembrar ela de jeito nenhum. Perdeu a técnica. Perdi essa aí. Essa técnica eu perdi. Mas eu anotava, ia para academia e ficava com papel, a mão escrita. Tem uns caras na academia que falavam que eu chegava todo com a mão escrita, ia para o canto, ficava tentando, às vezes não dava certo. Tinha dia que eu sonhava com a continuação. E isso acontecia muito por esses insights que aconteciam durante o sono, né? Talvez por estar muito imerso nisso. Isso acontece quando a pessoa está muito imersa dentro de problema, até problemas de trabalho, pessoais, você acaba sonhando com soluções, com alguma saída, com alguma coisa, quando você está, às vezes, relaxado no sonho, fora exatamente daquele meio.
Mas os treinamentos mentais que eu fazia era muito empírico, era muito por uma... Eu fazia sem saber por que fazia. E hoje eu consigo entender, muito através da psicologia, um embasamento técnico do que eu fazia. Por isso que eu tento aplicar isso nos alunos, fazer com que, tipo assim, não precisa ser empiricamente, não precisa... você pode desenvolver, aplicar e implantar isso nas pessoas de forma intencional, no meu caso, com os alunos, e não esperar que a pessoa tenha, porque eu tive, mas eu podia não ter tido esses pensamentos, esse treinamento mental. E é muito forte. Hoje, por exemplo, o pessoal da ginástica olímpica tem isso muito forte. Quando você faz treinamento mental, eles fazem antes da apresentação, de entrar no tablado lá, como é que chama, no solo lá. Então, eles passam a sequência da luta toda na cabeça, aquilo inerva a musculatura. Eles ficam com o treinamento todo na mente, eles passam tudo mentalmente, depois só entra lá para aplicar. Então, isso tem um grande valor, e no jiu-jitsu não tinha, mas eu fazia aquilo de uma forma muito natural e sem saber por que fazia aquilo. Inconsciente, né? De uma forma inconsciente. Eu fui um tempo atrás, fui dar um seminário em Lausanne, na academia do Gilson, né, que dá aula lá em Morges. Fomos no Museu Olímpico, lá em Lausanne. E eles têm você tem lá não é a mesma coisa, mas ele se assimila a um tipo de treinamento mental que você bota o fone e ele vai passando, tem a versão em inglês e em francês, que você vai passando aquilo ali, ele vai te colocando em cenários, ele vai desenvolvendo sua capacidade de concentrar, de se preparar, de estar no ambiente, de sentir o próprio, como você está naquele momento. E isso, o treinamento mental, ele dá é mais um recurso que pode ser usado para os atletas de jiu-jitsu, né, para o pessoal que luta, que faz MMA. É esse tipo de treinamento, usar um pouco disso também a favor. Sim. Hoje, a molecada nova, ela quer se reinventar. Eles acham que são muito autodidata por causa de vídeos muito prontos à mão. Antigamente, a gente tinha que ter a experiência do mais antigo para aprender, para tentar colocar em prática, né? Esse trabalho mental que faz toda a diferença, né, na aplicação. Mestre, pode falar, pode falar. Foi uma forma que, tipo assim, eu, por alguns motivos, algumas coisas eu fiz, tipo assim, eu acho que eu, de certa forma, consigo mostrar um caminho para as pessoas que vêm, fico feliz por isso, né? Às vezes eu recebo e-mail, mensagem de pessoas, tipo assim, que reconhecem ou que tem alguma pergunta em relação a isso, né? Ah, como é que é isso? O que pode ser feito nisso? E, tipo assim, eu fico feliz por estar podendo ajudar e, de certa forma, um certo reconhecimento, né? Mas você tá ali na frente, ali, fazendo, e, tipo assim, eu me sinto muito feliz de ter feito isso um pouco por instinto, né? E mostrado um caminho, né? E a real intenção dessas lives é estar trazendo também um pouco da história dos atletas, né? A gente, quem começou em jiu-jitsu em 2010, pensa que conhece só os campeões mundiais e tem que conhecer um pouquinho da história do mundo, tem que correr atrás, ir lá pesquisar os campeões que nós estamos lá atrás, que fizeram o jiu-jitsu num patamar que está hoje. Eu incluo várias lendas como o senhor e outros muito mais. Você sabe, Márcio, pegando um gancho nisso que você falou, outro dia eu estava conversando numa live e o pessoal me perguntou do old school, por que as pessoas, às vezes, tipo assim, não entendem o old school, tem esse negócio old school, new school. Aí eu falo que isso é uma responsabilidade mais do pessoal antigo de tentar mostrar as questões. E eu sempre faço isso, buscando sempre como que era o momento na época. Você vê que eu faço isso o tempo todo. Porque, às vezes, como você tem o histórico do passado, você consegue mostrar muitas coisas para as pessoas. Mas você não pode esperar que as pessoas, às vezes, que nasceram
eu vejo isso em outras questões, eu vejo com meus filhos, eles já nasceram com internet. Eles não conseguem ver um mundo diferente. Então, cabe a mim mostrar para eles como que é diferente, como que é sem internet, o que é... Tipo assim, tem algumas questões que eles não conseguem ver diferente. E cabe a quem veio antes mostrar como que era e como isso acontece, né? Não consigo pensar mais em nenhum exemplo assim fora do jiu-jitsu assim que consiga embasar, mas assim a questão dos filhos é muito importante. É você entender que algumas questões para eles são muito verdadeiras daquela forma e eles não conseguem ver de outra forma. Então, como pai, a gente tem que mostrar, olha, como que aquilo aconteceu, como que é aquilo, o que, que seria sem ser dessa forma, porque para eles, tipo assim, como se o telefone celular, na verdade, é uma extensão do braço deles, não conseguem ter uma vida sem o telefone. Só que a gente teve uma vida sem telefone e outras questões. Esse é só um exemplo. E cabe quem está antes mostrar realmente essa diferença. E pegando um gancho já nesse falando de pai e filho, o filho do senhor também foi promovido da faixa preta agora, não foi? Não, Recentemente? não, meu filho? É. Não. Meu filho tem 7 anos. Não, então colocaram, o aluno colocou aqui, o aluno do Não, isso deve rolê. ser brincadeira. Isso aí deve Ah, ser zoação do pessoal. Ah, dos porque seus alunos. Pode falar. isso aí é porque, tipo assim, isso aí eles, às vezes, quando tem um que é mais chegado, eles falam que é filho. Ah, então tá bom, tá um deles então, que falou que tem 21 anos treinando com o senhor, deve ser assim mesmo. Mestre, Ah, nesse ano de 96, teve a semifinal que você fez com o Valide e a final do peso com o Bebel Duarte. Teve alguma isso. história no bastidores lá no que pode ser contada? Ó, foi uma das lutas que eu mais me concentrei, né? Que eu mais fiquei concentrado. Essa luta e a luta com o Amauri, né? Eu tinha um ritual de concentração, né? Que eu ficava sempre com o fone, porque eu não gostava de ficar escutando a gritaria do estádio, nem gostava que fosse chamado meu nome. Então, tipo assim, acho que quando chamava o nome você já fica mais tenso. Eu já sabia que era a minha luta ali. Então, eu botava o fone, eu não gostava de ouvir chamar meu nome, nem ficar escutando os nomes, a luta, a chamada. Então, eu botava o fone e eu ficava sempre numa movimentação mecânica, andando 3 passos para um lado, 3 passos para o outro, assim, andando para um lado e para o outro. Então, eu tinha um ritual de concentração em que eu não estava ali. Eu estava fisicamente andando ali, mas eu estava concentrado para aquela luta. Então, foi uma luta que eu mais fiquei concentrado. Isso faz uma grande concentração. Às vezes, eu oriento aqui o pessoal na academia que algumas coisas facilitam esse processo de concentração, né? Você ter um ritual, você ter o self-talk, que é a auto-fala, que também é uma coisa que eu fazia de forma empírica e que hoje eu vejo um embasamento técnico nela, é você ter algumas falas e algumas coisas que te colocam centrado e focado na luta e naquele momento. Então, tem algumas coisas que você fala para você, que você mantém a concentração. Isso faz a diferença e eu fazia aquilo também de forma empírica, por iniciativa minha própria. Que eles falam que é o gatilho, né? Algumas palavras são um gatilho para você chegar naquele estado de inércia, né? Ou de preparo, né? De concentração, de ápice, de você estar preparado para a luta, né? Eles chamam de auto-fala ou self-talk, né? Então, são coisas também que são desenvolvidas que também me sinto feliz por ter feito isso de forma instintiva, digamos assim. Eu lembro que naquela luta, por exemplo, antes da luta, a gente estava, o Valide olhando muito, querendo que não botasse a faixa e tal, e eu, na verdade, estava muito concentrado, não estava muito preocupado com nenhum momento ali, mas foi uma... Estava na luta, antes da luta, o Rommel lutou com o Bebel, se não me engano. Eu sei que eu estava vendo a luta, não, eu estava vendo a luta e o
ou vendo uma luta do Valide antes, ou vendo a minha luta com o Inácio, né? E o Bebel estava na final, né? Não, desculpa, minha luta com o Valide. E o Rommel falou, tu vai lutar com ele na final. Aí o Bebel ficou rindo, que nada, porque ele achava que o Valide ia ganhar e eles iam fechar o peso. E o Rommel estava provocando lá, dizendo pro Bebel, não, tu vai fazer, se prepara aí, se aquece que você vai lutar a final. Essa é a única história aí que eu posso lembrar aí, o Rommel que conta bastante isso aí. Mas estava muito concentrado naquela luta, eu fiquei tentando o tempo todo fazer a minha raspagem. E quando eu raspei, parece, até hoje eu vejo na fita, parece que foi um gol de estádio inteiro comemorando. É muito legal. Talvez acho que uma da luta que mais aparece aí, talvez pela dificuldade que foi a luta, pelo momento que foi no final, pela raspagem também, do jeito que foi feita, plástica, que ninguém conhecia ali. Chegaram a fazer reunião para... Aquilo ali não foi bem uma raspagem na época. Mais uma vez, voltando na época. Aquilo ali não foi raspagem. Aquilo ali, na verdade, eu ganhei os 4 pontos das costas, porque aquilo ali ninguém conhecia, então não foi raspagem. Hoje em dia é raspagem. Chegaram a fazer várias reuniões para analisar muito o jogo, as coisas que eu fazia, porque, não, aquilo não é raspagem, não dá para ser... Como é que funciona? Ele vira de borca primeiro antes de raspar. Então, mas hoje em dia é raspagem. Aquela luta, na verdade, são 4 pontos. Que legal, né? Olha, isso eu já não sabia. A gente conhece muito por vídeo, mas é excelente em primeira mão para a gente estar sempre se atualizando. Aí em 97, mestre, foi também lutando de meio pesado, né? Você fez a final com o Roberto Correia. Isso. Teve o Anderson Xavier e nessa semifinal, teve 4 Robertos, certo? Roberto Silva, o senhor e o Roberto Xavier. Como que foi alguma coisa, algum bastidor desse Mundial, 97? Esse foi o Mundial, tipo assim, eu acabei fechando com o Gordo, o Mundial, né? Naquela época o Gordo é um parceiro de treino e a gente acabou batendo para o ímpar. Hoje em dia não tem, acho que isso, naquela época ainda tinha, talvez, eu acho que hoje nem tem mais essa questão de fechar. Também o jiu-jitsu também cresceu tanto e, tipo assim, acho que é muito coincidência fechar, mas assim, foi o Gordo, foi um Mundial que tem até pouca memória, foi uma luta, foi uma ou 2 lutas que eu fiz só. Nessa também, o senhor também não lutou absoluto, ou chegou a lutar? Não. Só, final do absoluto foi o Libório com o Bitete, né, com o Mauri. Nessa... Aí em 98... Não, 98 você já luta de super pesado. Aí foi o Carlinho de novo e me botou, porque na verdade é o seguinte, aqui na Barra Gracie, eu era um dos mais pesados quando eu fui para lá, com 78 quilos, eu e o Rommel. Hoje não, hoje 78 quilos é leve. Assim, por isso que eu digo assim, tem que contar sempre como era. Naquela época tinha pouca gente pesada. E a gente quer que conta mesmo lá atrás para a gente estar entendendo. Só também vou pegar o gancho e também falar aqui, pessoal, tá chegando agora na live, clica no aviãozinho, já vai distribuindo aí na academia, na companheiro de treino. Quem chegou agora e não pegou o começo da live, a live vai ficar salva, né? Amanhã de manhã já vou postar no YouTube, tá? Então segue na bio desse Instagram que Márcio Damari lá no YouTube vai ter a live completa, tá bom? Mestre, fica à vontade, fala um pouco pra gente desde lá de trás até chegar nesses tempos dessa luta. E então, não tinha muita gente pesada, né? Sim. Então nós tínhamos no peso médio, né? Nós tínhamos um peso médio e já subindo bem pesado, ali eu estava com uns 82 quilos, 81. Você tinha lá na academia umas 6 pessoas, né? Tinha um gordo, Nino, velho, Rony Rusco. Nós tínhamos umas 6 pessoas. E o Carlinho, na verdade, falou assim, ó, como você acaba... O meu jogo é um jogo que não fazia muita força, não trocava muita força com o adversário.
e aceitar Nisso, lutar com os caras mestre, pesados. Ele me jogou. nessa época, o senhor pesava quanto e o gordo pesava quanto? Nós batíamos mais ou menos a mesma coisa. 70 e Éramos pouco. passando um pouco no médio, já começando no meio pesado. Né? Uhum. Você não está no limite, o meio pesado é até 85, né? Mas você tem gente que tem 87, 88 e na época da competição abaixa. E a gente contrário, a gente ficava ali com 81, 82. Quando você começa a lutar para competir, na verdade você até perde um pouco. Então, mas Baixava de 82. o Carlinhos falou assim, ó, vou botar você para lutar no Super botar pesado. você para lutar no super pesado, né? Para lutar com o Zé Mário. E aí me botou no peso para lutar com ele. Nossa. E nesse de 98 teve a final com o Daniel Simões. Daí, É, mas tinha na chave Léo Dalla e o Renato Ferro. é. Chegou a fazer E alguma luta com. eu lutei ali, acho que com o Renato Ferro, quem lutou foi o Daniel. Tá. Né? Eu lutei com o Zé Mário, não me lembro mais se teve com quem mais. Se eu lutei com o Léo Dalla ou se foi o Daniel, não me lembro. Aí fez a final com o Daniel Simões. É. Na verdade, foi a luta mesmo, foi a luta com o Zé Mário, que foi a luta que é mais dura ali do peso mesmo. E aí a final do absoluto foi com o Zé Mário, certo? Foi com o Zé Mário de novo. Então ali deixa eu lembrar aqui, naquela luta ali eu lutei com, foi esse mundial que eu lutei com, eu não sei se foi esse que eu lutei com, não, isso foi 90, com o Murilo, né? Bustamante. Bustamante, e a final com o Zé Mário. Né? E na final com o Zé Mário, aí ele me puxou para a guarda e eu fui jogando por cima. E deu aí toda aquela confusão de rasgar minha calça, aquele negócio todo aí que o pessoal Foi. gosta. Nós ia chegar nessa. Deu bastante repercussão quando rasgou a calça do senhor lá na luta. Foi. É, é isso aí, pessoal. História que a gente não tá e não tá escrito em lugar nenhum, porque na nossa época eu não vim aprender dessa aí, porque eu comecei em 2000. Mas essa é a história que eu fui buscar lá atrás e realmente a gente não tem detalhes, né? Mas assim, foi quando tinha o Mundial, a Sport TV fazendo reportagem, dando aquela repercussão toda. Em 99, Messi, você fez duas finais, peso e absoluto. No peso você fez a com o Saulo Ribeiro e no absoluto com o Comprido, certo? Isso. É. Tem algum bastidor para falar desse campeonato de 98 Mundial? 99? No peso, acho que foi esse, eu lutei ali com o cara, tipo assim, que eu considero talvez um dos caras mais duros do jiu-jitsu. Era um cara que ele, quando você falava de Carson, vinha sempre ele na frente, né? Ele era considerado o número 1 do Carson. Era um cara que era 11 anos invicto, não perdia. Eu me lembro dele ter visto ele perder na faixa preta. Um cara com a base, um cara muito forte. Ninguém raspava ele. Era um cara com um jogo de passagem muito forte. E ali foi a luta, para mim, a luta do campeonato. Foi aquela luta ali que eu fiz com ele. O Mauribe, que foi, tipo assim, um cara que quando eu comecei, ele já era consagrado. Né? E a final com o Saulo, né? E ali com o Saulo teve um detalhe ali, que teve ele foi campeão ali por uma vantagem que atacou meu pé, quando eu fui para cima, na verdade ele ganhou uma vantagem. E na final com o Comprido,
que pegou meu pé no final do absoluto, né? Aquele campeonato, eu fiz 7 lutas naquele dia, né? Foi uma coisa, tipo assim, muito cansativa. Eu fiz nas primeiras lutas do campeonato e fiz a última luta. Essa luta com o Comprido, na verdade, na final, que ele pega meu pé, eu não queria nem ter lutado essa luta. Tá muito desgastado. Eu falei, não vou lutar. Eu não aguento mais lutar. Eu saí de uma luta com... Ele pegou outros caras duros, Cláudio Moreno, que era um cara muito mais forte que eu, uma guarda pesada, forte. Então, tipo assim, a semifinal foi com o Minotauro. Eu saí da luta com o Minotauro morto. Eu não conhecia o Minotauro, né? Então eu conheci ele da pior forma, que foi lutando com ele. Mas muito forte, um cara muito forte, muito mais pesado, técnico, né? E tipo assim, eu saí muito exaurido daquela luta. E eu falei, cara, eu não vou lutar, não tenho condições. Aí A luta, só para a luta com o Minotauro foi depois da luta do Amaury Bittetti? Foi a semifinal do absoluto, acho. Nossa senhora. Chegou falei, morto. Eu falei, não tem condições. Era a minha 7ª luta. E com o Comprido foi minha 8ª luta. Eu falei, eu não tenho condições de lutar mais. Os caras, não, toma chocolate, gelo, não sei o quê. Eu falei, não adianta, não vai ser gelo, chocolate que vai fazer eu conseguir lutar, dá a vitória para ele. Aí eles falaram, não pode, mundial, não pode ficar sem final. Eu falei, cara, mas não adianta eu entrar lá para lutar, eu tô morto. E aí, então luta logo, porque não esfria. Eu falei, porra, que luta logo? Ainda pior ainda. Então, deram meia hora, 20 minutos para eu descansar, chamaram a luta e puxamos os dois para a guarda. Quando puxou os dois para a guarda, eu ainda peguei na calça dele assim e fechei o olho assim, fui dar uma descansada, uma respirada. Quando eu vejo, ele está atracado no meu pé ali. Ainda tirei, ele pegou de novo, bem pego. E aí, tipo assim, eu bati, eu acho que ali eu já estava meio querendo entregar os pontos mesmo. Então, tipo assim, estava muito morto. Claro, tem o mérito dele, que aquela ali é a posição dele. Mas eu não posso deixar de falar também que estava muito morto. 8 lutas num dia é de brincadeira. Não, e não é só 8 lutas, né? Não é 8 rolas que você faz, é 8 lutas duríssimas, né? Amaury Bittetti, Minotauro, Comprido, Saulo, tá? Diria que é um campeonato voltado a grandes lutas. Fora que também a luta com o senhor também era bem complexa. Não, esse campeonato foi sensacional, realmente. Foi só caras duríssimos. E aí, aonde o que antes de chegar no campeonato de 2000 e a gente falar de outros assuntos, você lutou 5 campeonatos em alto nível. Desde 96 a 2000 em alto nível, chegando nas finais de todos os campeonatos mundiais. Isso que em 99, nós falamos agora do Mundial, mas o senhor foi campeão no Pan-Americano. Fechou com o Gordo, né? Foi. Mas no campeonato, no Pan-Americano, você ainda lutou com o Gigo ainda, que era pesadíssimo na época. O cara, eu lutei com o Guilherme, que é um cara duríssimo. Muito mais pesado que eu. Inclusive, pessoal, live de quarta-feira é com o Gigo, tá, pessoal? Fiquem ligados aí pra gente pegar essa live, conhecer um pouco da história do Luiz Guilherme Gigo. Ele mora em São Paulo agora, né? Mora. Academia dele ali na Vila Madalena. Tá aqui perto, né? Você ainda vende kimono, você ainda fabrica? Parece que ele fabricava uns kimonos. Aí já eu não sei. Vamos historiar essa parte. Tá. Aí no Pan-Americano você fez uma luta com o Gig e fez a final, fechou com o Gordo, não foi com o Gordo que você fechou? Não me lembro se foi fechado com o Gordo, mas tipo assim, era num peso pesadíssimo, era um jogo peso lá em cima, né? Foi peso absoluto, né? Ficou na carinha. Pronto, saiu. Aí chegou o Mundial de 2000,
que também a gente nem falou nesses campeonatos que tinha. Você deve ter encontrado Fábio Gurgel, Fábio Leopoldo, dentre outros que também são duríssimos, né? Em 2000, você faz a final com Margarida, que era duríssimo, né? Então, isso aí a Margarida, tipo assim, era um dos caras com o jogo mais agressivo que tinha no jiu-jitsu, né? Ele foi aluno do Nino, que também tinha um jogo muito parecido, um jogo de guarda, de muito tranco, de muita alavanca, né? Eu já queria parar de lutar no ano anterior, né? E as pessoas já, de novo, a questão da motivação, né? E aí o pessoal, não, luta. Aí eu falei, cara, tá, tem um cara duro aí, tá chegando, Margarida, tal, não sei o quê. E aí eu lutei o Mundial muito em cima, porque o pessoal ficou para botar pilha e tal. E aí eu lutei com ele, foi minha última luta. Foi essa luta com Margarida. Né? Antes dessa luta, eu fiz uma luta em São Paulo com o Júlio Mariano, que é um cara daí de São Paulo. Treina conosco aqui. Gente finíssima. Júlio Mariano está. Estava falando do seu treinamento, né? Que fazia com os olhos vendados, com a mão na faixa, fazendo fuga de quadril. Conta um pouquinho mais da desenvoltura disso. É porque alguém perguntou se tinha alguma coisa específica, né? Então, a parte de malhação, alongamento, tecnicamente, esses dois treinos. E eu treinava com gente muito pesada no início, então foi aí que eu comecei a desenvolver, ficar emborcado. Eu defendia a guarda até onde dava. Quando não dava, eu emborcava. Aí comecei a lutar fazendo a guarda invertida. Entendi. Só pegando o gancho do senhor, o que o senhor acha hoje, mudando um pouquinho do old school para o new school? Das guardas 50-50 e do birimbolo. A pergunta foi até do... Peraí, deixa eu ver o nome dele para dar crédito. Fábio Carvalho. Ele perguntou o que você acha da guarda, né, do berimbolo, né? Fazer guarda de berimbolo e do 50-50. Quando o pessoal me pergunta isso, tipo assim, eu acho que todo esporte sempre vem evoluindo. Quando você olhar para as gerações que vêm para frente, ela é sempre uma evolução, nem que isso não signifique evolução da forma que a gente queira que seja. Né? Fábio Durello aí na área. O jiu-jitsu ele vem evoluindo de várias formas, né? Em termos de competição, em termos de melhoria das competições, em termos do número de alunos. E, tecnicamente, essas guardas, tipo assim, ela tem os seus benefícios. Se as pessoas quiserem arrumar um jeito, tem que arrumar um jeito de neutralizar. Ou se o jiu-jitsu entender que não é favorável, que mexa na regra para alterar. Né? Mas as pessoas elas gostam de uma posição, elas aplicam. Tipo assim, eu fiz o jogo de guarda porque naquela época o jogo de guarda era visto como um jogo defensivo só. Né? Mas eu sempre coloquei minha premissa de que eu jogo por baixo porque não acho que eu vou conseguir botar todo mundo para baixo. Mas eu jogava por baixo para raspar o adversário. Esse era meu foco. Então, tipo assim, a minha ideia era raspar. Então, eu tinha um foco de avançar com o jiu-jitsu, de raspar e jogar por cima. Se a guarda que estão fazendo, elas têm esse foco, então ela é válida. Vai ser aplicado, você utiliza. Cabe criar um antídoto ou uma forma de mudar. Mas eu nunca vou poder ser contra, porque, tipo assim, eu sou a favor da criatividade também, né? Então, tipo assim, eu acho que quanto mais criativo, ajuda a desenvolver o esporte. Apesar de às vezes, realmente, tem algumas coisas que ficam um pouco...
não vão muito com objetivo na luta, mas faz parte do jiu-jitsu. Fazendo uma ressalva aqui, a pergunta foi feita pelo sobrenome é Cavalheiro, não Carvalho. E, mestre, nessa época só tinha fera brabíssima no treino. Se lembra de uma história, de uma, assim, nossa, para fazer um companheiro de treino que era sempre o rola ali, que era casado, que era duríssimo? Tinha muita gente dura, né? O próprio Petipano, que você citou, o Roger, o Gordo, o Soca, apesar de mais leve, né? Tinha Soca, o Sonequinha também mais leve, mas todos eles muito duros, né? O Nino, o Rômel, que era um grande parceiro de treino, treinei muito com o Rômel. Então são todos... na verdade, o valor está na variedade de treino. Né? Você ter um que faz uma coisa bem, outro que faz outra coisa, tem outra qualidade. É isso que vai fazendo, vai formando o teu jogo. É você treinar com a variedade de treino que te force a ter várias saídas. Não adianta você ter um ou outro duro e ficar sempre naquele mesmo treino viciado, não. Tinha bastante gente dura na academia e... Estou citando alguns, né? Tinha muito mais gente dura, para não... medo de causar injustiça, mas assim, a variedade de treino que era muito boa. Mestre, nós vamos chegando ao fim da nossa live. Acho que foi fantástico. Tantas perguntas ainda para fazer aí pro que o pessoal está perguntando, mas assim vai estendendo muito. Mestre, eu vou tirar os comentários aqui, agradecer a todos primeiro, a todos os participaram da live. Queria que você agradecesse, fizesse seus agradecimentos aí e passasse uma mensagem positiva, porque o real intuito dessa live é entreter o pessoal nesse momento de reclusão. Às vezes como uns em alguns momentos que estão assistindo também não podem nem sair de casa, para tentar trazer alguma outra alternativa, né? Numa esfera que a gente ama, não só gosta, ama, que é o jiu-jitsu. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade, o convite, né, Márcio, que você me fez. Aproveitei, acho que assim, foi muito prazeroso, passou rapidinho aqui, caímos várias vezes, mas assim, foi não só entreter o pessoal, mas eu me diverti bastante aqui, me entreti bastante aqui nessa conversa que a gente teve aqui. Então eu te agradeço, o pessoal que está aí, que está participando e que está assistindo. Um abraço aí para todo mundo. Quem tiver alguma pergunta ainda que quiser falar, pode mandar mensagem lá no Instagram, né, roleta.bjj. E eu acho que é um momento difícil, né? Como você falou, vai passar. E eu acho que a gente tem que estar sempre vendo as oportunidades. Como atleta de jiu-jitsu, o jiu-jitsu, na verdade, é uma luta. Ele está sempre nos confrontando com uma situação difícil e que a gente tem que ver uma saída. Né? E às vezes a saída não é o que a gente quer. É a saída que o adversário nos permite fazer. Então, você treina várias saídas de uma posição ou várias, mas você faz aquela que o teu adversário permite. Então, nesse momento, não adianta a gente ficar aí com raiva de não ter o treino. É mais ou menos o que eu falei no início aqui. Vamos fazer coisas, ver as oportunidades, o que pode ser feito. E eu acho que nesse momento você trabalhar outras questões que você não ia estar trabalhando, eu acho que tem espaço para isso. Trabalhar alongamento, trabalhar a parte de isometria, você pode ficar em casa trabalhando isometria, trabalhar o treinamento mental, ver fitas, ver lutas de outras pessoas, buscar essa interação pela internet, discutir o jogo dos outros, para quando voltar aos treinos, você, na verdade, não só ficou parado, mas você consegue fazer um ganho. Você sabe que os treinamentos, por exemplo, os Estados Unidos, eles fazem por season, né, por temporada. Você tem lá futebol americano, rock, basquete e tal. Então, quando eles não jogam basquete o ano inteiro. Eles
eles fazem um trabalho muscular muito forte nos intervalos, para que quando passa o ano ele tem um ganho. Não é ficar jogando basquete o tempo todo. Quando chega perto da temporada, eles intensificam a parte técnica e o jogo. Mas eles têm um ganho. Então, aproveitar essa parada para tentar dar um ganho em outras áreas dentro do jiu-jitsu que você não estaria fazendo. Acho que isso aí talvez seja uma das oportunidades que a gente pode ver nesse momento, né? E que a gente tenha um pouco mais de tranquilidade aí, menos politicagem aí nessa questão aí do coronavírus. Já estamos brigando com a doença, uma pandemia. Essa politicagem aí só está atrapalhando só está atrapalhando a gente. Deixa as pessoas que têm que trabalhar pelo país, trabalharem sem ficar jogando política dentro. A gente já não sabe nem mais o que acreditar. Se vem, tudo é fake, tudo tem uma segunda intenção. Se comprou respirador, se não comprou, se teve roubo, se teve realmente tantas mortes. A gente não tem mais o que acreditar. Agora tem rodízio por CPF. Tá difícil. Mas torcer, um abração para todo mundo. Fica todo mundo bem aí, vai tudo melhorar. Vamos ter as competições, tudo de novo. Eu acho que outra oportunidade é essa interação virtual que as academias e o público de jiu-jitsu está tendo. Então, as oportunidades estão aí. A gente tem que só olhar com outros olhos. O mundo do jiu-jitsu, as pessoas estão tendo muito mais conectividade. Nós estamos tendo essa live aqui. E outras coisas que não poderiam estar acontecendo se estivesse treinando. As pessoas estariam no seu dia a dia. Então, são oportunidades que estão surgindo. Vamos só aproveitar elas. Mestre, sensacional. A live foi maravilhosa. Eu falo, acho que por todos que estão assistindo, foi um aprendizado imenso, não só como atleta, porque para outras pessoas que também não vivem essa esfera. Obrigado. Eu sei que também, por mais que a gente esteja recluso, a atividade é bem corrida para o senhor, vários compromissos. Obrigado por disponibilizar um tempinho para a gente bater esse papo aqui em alto nível. Muito obrigado. Uma excelente semana para o senhor e vamos fazer outras, que vai ser... Nem perguntamos como iniciou dando aula, como que foi os seminários do senhor. Tem muito assunto ainda com o Mestre Roleta. Vamos fazer o 2. Tá ótimo. Abraço, mestre. Um abraço, boa noite. Tchau, tchau. Tchau. É isso aí, pessoal. Falamos com o mestre Roberto Magalhães, o Roleta, faixa preta, 5º grau, tetracampeão mundial, tetracampeão pan-americano. Excelente papo, em alto nível. Eu vou fazer as edições e eu vou estar postando amanhã no canal do YouTube. Então, não se preocupem, a todos vão ter a live completa com o mestre Roberto Roleta lá no YouTube, tá bom? Fiquem bem, um desejo para vocês. Esse é feito para entreter, mas de forma que o conhecimento ele agregue também, tá bom? Quem gosta de jiu-jitsu, como eu, tem um momento para estar se descontraindo e também conhecendo um pouquinho da história dos nossos ídolos, tá bom? Hoje foi com o mestre Roleta. Quarta-feira vai ser com o mestre Luiz Guilherme Guigo, campeão mundial, com várias histórias. Então não percam. Já clica lá na bio, segue esse perfil, se inscreva no canal lá, dá uma força para a gente continuar postando material de qualidade. Forte abraço a todos, fiquem bem e até quarta-feira. Os